Pois é, Fábio Carille deve ser demitido do Santos Futebol Clube. Essa informação que paira ao longo dessa semana. Chegamos naquela situação que uma última oportunidade foi dada ao treinador, ou seja, mais um jogo e tudo que acontecer que não for necessariamente uma vitória do Santos contra o bom time do Goiás na Vila Belmiro, o Santos vai ter a oportunidade de jogar completo, né? O próprio Furt e o Guilherme, que foram para o banco no último jogo diante do Operário, devem ser titulares. O Santos deve ter um time muito próximo daquele que o Carille considera ideal para jogar sem nenhum desfalque, né? Para jogar contra o Goiás e nenhum resultado que não seja uma vitória deve ser o fim da linha para Fábio Carille. Eu já falei sobre isso no vídeo passado aqui, o que eu penso sobre o Fábio Carille como treinador. Eu acho sim que é um bom treinador. Sempre deixei isso muito claro. Um cara que torna os seus times mais competitivos. O elogiei no Campeonato Paulista por ter feito isso, mas dizia desde o começo do ano que o seu principal desafio seria na Série B, onde o Santos teria que jogar numa característica que foi sempre muito diferente daquilo que ele sempre propôs. O Santos seria o time a ser batido, ele teria que criar alternativas ofensivas para o Santos quebrar as retrancas dos seus adversários, que entregam a bola para o Santos e deixam o Santos se virar. E ele começou até que bem a Série B, conseguindo fazer isso, e depois se perdeu. E não só são 4 derrotas, mas como essas derrotas aconteceram. Sem nenhuma variação tática, O cara ele escala desde o primeiro dia, desde o primeiro treinamento, desde o primeiro jogo do Paulista, o mesmo desenho. É o 4-2-3-1, com 2 pontas, às vezes os meias jogando pela ponta, mas não muda o desenho. Na primeira passagem que ele teve no Santos, quando ele salva o Santos do rebaixamento, naquele primeiro ano, né? Porque muita gente se lembra só desse primeiro período, quando ele consegue, de maneira, inclusive, muito interessante, livrar o Santos do rebaixamento. Mas no ano seguinte ele é demitido, porque o desempenho cai. E a queda de desempenho tem muito a ver com o esquema que ele adotou hoje no Santos, que foi quando ele abandonou os 3 zagueiros para escalar a linha de 4, e então os resultados pararam de aparecer. O único resultado positivo foi aquela vitória contra o Corinthians em Itaquera, que teve 2 gols do Marcos Leonardo, e depois o time sucumbiu, tanto que não classificou no Paulista, ele cai antes disso, mas ele não conseguiu dar padrão para aquele time e caiu. Dessa vez a mesma coisa, mesmo lá atrás, tendo dado certo aquele esquema com 3 zagueiros, ele jamais voltou a cogitar repetir. E que não fosse 3 zagueiros, gente, que fosse um meio de campo com um losango no meio, 4 meio-campistas mais fechados e 2 atacantes revezando, já que o Santos por muito tempo não teve o Furt, poderia ter tentado uma dupla de ataque, tentado outras ideias, e não. O sistema era sempre o mesmo sistema, falta de criatividade, falta de repertório, e isso atrelado às 4 derrotas consecutivas, faz com que ele perca muita força. Técnicos como esse, como o Carille, que chegam e dependem muito do resultado, porque não conseguem entregar nada além disso, não conseguem entregar um futebol vistoso, um futebol moleque, um futebol... Né? Tudo bem, você precisa de jogador para fazer isso muitas vezes, às vezes não. Tem um cara que eu vou falar daqui a pouco nesse vídeo aí que conseguiu fazer isso sem jogadores à altura, um carequinha aí, mas esse também para mim é muito fora da curva. Mas quando você depende muito do resultado, você só consegue entregar isso, o tipo de futebol que você pratica, não é nada vistoso, 4 derrotas vão pesar muito mais para você do que pesariam para quando você vê substância naquele trabalho. E a gente nunca viu substância no trabalho do Carille, independentemente dos elogios, porque ele teve os resultados e foi elogiado por isso, pela competitividade e pelos resultados, mas nunca por um futebol maravilhoso, porque isso ele não conseguiu fazer em absolutamente lugar nenhum em toda a sua carreira. Agora, a demissão do Carille também tem outras questões que estão sendo faladas. Uma delas é a multa que o Santos vai ter que pagar para o Carille, que eu não tenho informação de quanto que é, mas o Santos tem que pagar uma multa para o Carille caso o demita. E vamos lembrar, o Diário do Peixe soltou a notícia que passou, foi no dia 15 de junho, foi há 2 dias atrás, soltou essa notícia que passou um pouco despercebida. Não, na verdade, não foi dia 15 de junho, deixa eu só verificar. Foi no dia 23 de janeiro, já faz um bom tempo, que o Diário do Peixe soltou essa informação lá quando o Carille estava vindo para o Santos, que no que envolve a vinda do Carille para o Santos, que é com relação a não pagamento de multa para o time japonês. Há um imbróglio jurídico no qual o Santos entende
que não tem que pagar absolutamente nada pro Vevaren Nagasaki, porque entende que o Carille não tinha contrato em vigência. Mas os caras juram de pés juntos que tem provas de que o Carille teria assinado esse contrato. E o Carille, em algumas entrevistas, já falou abertamente que tinha assinado esse contrato. Então, uma versão que uma palavra contra a outra, mas que foi para a FIFA demora nesses casos, mas o fato não é só a multa do Carille, é a multa dos auxiliares também. E aí tem essa matéria que eu vou revisitar aqui no Diário do Peixe com vocês, para vocês entenderem o buraco financeiro que pode gerar não só uma demissão do Carille, mas a contratação dele como um todo para os cofres do Santos. Olha aqui, ó. A ação do Vevaren contra o Santos na FIFA também cobra a multa de auxiliares de Fábio Carille. A disputa jurídica na FIFA entre Vevaren e Santos não vai envolver apenas a possível multa de rescisão do contrato do técnico Fábio Carille. O clube japonês cobra também as multas da comissão técnica do treinador, formado por Leandro da Silva, César Carvalho Mendes e Denas Faria Lupe. De acordo com a apuração do Diário, a multa pela rescisão do contrato seria de $1,5 milhão. No caso dos auxiliares, o valor seria de aproximadamente $1 milhão cada, ou seja, o valor total da cobrança se aproxima de 4,5 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais. Acho até que aumentou esse valor, porque de janeiro para cá o dólar encareceu. Tem que fazer as contas aí como que o dólar está hoje. Mas aqui deixa muito claro, muito claro, como que a contratação do Carille pode gerar um prejuízo financeiro muito maior do que propriamente o mérito dele conseguir, por exemplo, ter levado o Santos de volta para a Copa do Brasil ano que vem. Será que o Santos consegue arrecadar 22 milhões de reais na Copa do Brasil do ano que vem? Precisa ter uma puta Copa do Brasil para conseguir fazer isso. Então, é mais uma vez uma contratação sendo prejudicial aos cofres do Santos e não trazendo nada de bônus para o Santos, né? Mas vamos combinar, o Carille fez uma final de Paulistão, perdeu na final de maneira merecida naquele jogo, não jogou absolutamente nada, pecou no momento final, teve falhas individuais muito por conta das escolhas do próprio Carille, como colocar o Rainer no segundo tempo, né, como escalar o Felipe Jonathan, o próprio João Paulo, que tudo bem, é melhor que o Brasão, e agora com o Brasão jogando a gente está vendo, mas a incapacidade do Santos de ter contratado um goleiro no começo do ano, a incapacidade do Santos de ter feito esse movimento. Então a gente está lidando com uma série... O resultado ali é diante de uma série de incompetências da própria gestão. Sem contar que junto com o Carille a gente está vendo profissionais como Galo, profissionais como Arzu, profissionais como Marcelo Fernandes, que ajudaram a rebaixar o Santos, são direta e indiretamente responsáveis por aquela campanha do ano passado, que continuaram com seus cargos mantidos, o que eu acho um completo absurdo, sem contar a comemoração do vice-campeonato paulista, digna de time pequeno, coisa que o Santos não é. E aí, nesse contexto todo, fica esse imbróglio, né? E agora, o Santos vai segurar o Carille? Porque tem multa, tem essa questão da FIFA, o que vai ser? O Marcelo Teixeira, ele quer tentar segurar, senão ele já tinha demitido, então ele tá torcendo mais do que nunca por uma vitória do Santos, para se arrefecer os ânimos, e então o Carille poder ter um pouquinho mais de tempo para respirar e poder voltar a colocar o Santos no eixo, como o Santos estava no começo da Série B. Essa é a vontade dos dirigentes, mas... o Santos não tem muito tempo a perder, ele sabe que se uma vitória não vier na Vila, com a pressão da torcida, aliás, é um jogo de muito risco, a gente conhece a torcida do Santos em momentos de crise, a gente viu o que a torcida do Santos fez em momentos de crise ano passado, é um jogo de muito risco para a Polícia Militar, inclusive para o Santos pegar mais problemas de mando de campo, é muito importante que todo mundo tome o seu devido cuidado, esse jogo vai ser um jogo de alto risco, mas... se a vitória não vier, fica insustentável de fato. E aí o dirigente já tem que pensar no que fazer. E aí surgiram narrativas diferentes de diferentes coberturas do Santos para quem seria esse possível substituto. Vamos voltar agora para o Diário do Peixe, matéria de Laura Marcelo, essa sim, dia 15 de junho, 2 dias atrás, que diz aqui, multa trava a saída, mas Santos já discute perfil de sucessor de Carille. Vamos lá, vamos descer, que a parte mais importante está aqui, ó. A cúpula santista entende a dificuldade de encontrar um profissional no mercado, mas uma ala chegou a um consenso de encontrar um técnico com perfil de Série B. Um dos nomes levantados e defendidos é de Léo Condé, que foi campeão pelo Vitória ano passado.
Porém, o Diário apurou que o presidente Marcelo Teixeira tem falado com pessoas próximas que o nome de preferência do mandatário é de Felipão, Luiz Felipe Scolari, pelo perfil de vencedor e de comando no vestiário. Esse é o cerne da notícia. Só que aí temos uma outra informação, essa lá no canal do Wagner Frederico, que essa mexe comigo, mas não me empolga. E vou explicar já por quê. Que ele diz, Sampaoli vira sombra de Carille no Santos. Segundo ele, o Santos teria procurado o Sampaoli no começo do ano, que não abriu nem conversas antes do Santos buscar o Carille, mas que agora, 9 meses desempregado, a conversa poderia ser outra e o Sampaoli poderia se tornar a primeira opção do Marcelo Teixeira para voltar à Vila Belmiro. Bom, o que eu penso de tudo isso? Primeiro, com relação ao Carille. Já falei aqui que para mim tem que manter. Então, mesmo em caso de resultado negativo, um empate, uma derrota contra o Goiás, eu acho que o Santos tem que tentar estender ao máximo possível a possibilidade de manter um trabalho até o fim desse ano. É como eu agiria, não como torcedor, porque e nem como dirigente também, porque eu como dirigente não teria nem contratado, mas uma vez que eu contratei, uma vez que eu apostei, que eu acreditei nos profissionais que me convenceram, eu vou com o cara até o final, até não ter mais de onde tirar. Olha, tudo bem, são casos diferentes, o Diniz foi campeão da Libertadores, mas olha a campanha ridícula do Fluminense com reforços esse ano que teve. O time é mais forte do ano passado, e olha a campanha ridícula que o Fluminense está fazendo de zona do rebaixamento com o Fernando Diniz. Teve uma reunião hoje e decidiram manter. Eu acho que é isso. Eu acho que os times de maior sucesso no mundo, de mais sucesso no mundo, têm essa receita. Você tem que tentar manter ao máximo que você puder. O Carille não é o técnico dos meus sonhos, mas ele mostrou no começo da Série B que mesmo não tendo para mim o repertório necessário para treinar o Santos, que se ele voltar a conseguir implementar um sistema defensivo forte, como ele vinha mantendo, fortalecer o sistema defensivo, ele pode voltar a vencer, ainda que não encante, e pelo menos conseguir a classificação, porque não interessa o Santos ser campeão da Série B. O importante é voltar à Série A e para isso um quarto lugar basta. E eu acho que para isso o Carille é suficiente. Você não teria que pagar multa. Essa é minha opinião hoje. Amanhã eu não sei. Minha opinião hoje é essa, de manter o treinador. O máximo que você puder e segurar as pressões. Uma parte difícil da vida do dirigente é segurar essas pressões. Ponto. Agora, tá bom. Decidimos mudar o técnico, precisamos pensar em outros nomes. E aí, deixa eu beber uma água aqui. A partir desses 3 nomes, que eu também não vou ficar pirando, sei lá, em falar do Heinze, por exemplo, que é um cara que eu adoraria ver no Santos, mas que eu acho que não viria pelo momento do clube. É um cara que necessariamente precisa de projeto, coisa que o Santos não oferece para nenhum treinador hoje, vamos combinar. E também não está em pauta, então não vou perder meu tempo aqui. Então, diante das apurações que eu confio de Diário do Peixe, Wagner Frederico, ambos que cobrem o Santos no dia a dia e têm muita credibilidade, primeiro, e já para eliminar, vamos falar de Sampaoli. Sampaoli é disparado meu favorito, é o melhor técnico que eu já vi treinar pelo meu clube, disparado. Já vi trabalhos melhores, times melhores do que aquele do Sampaoli, obviamente, mas times muito mais recheados. Times que, sei lá, não dá para comparar o time de 2010 do Dorival com o time de 2019 do Sampaoli em termos de talento. O time de 2010 jogava mais, jogava tanto para frente quanto, etc e tal. Só que olha o talento do time de 2010 e olha o talento do time de 2019, cujo melhor jogador do Campeonato Paulista foi o Jean Mota. Assim, só por aí você vê a diferença técnica do time. E ainda assim, com jogadores nota 6, ele conseguiu fazer um time vice-campeão. Foi um dos melhores vice-campeões da história, que perdeu para o melhor campeão da história dos pontos corridos, que foi o Flamengo do Jorge Jesus. Né? Então, e goleando o Flamengo do Jorge Jesus por 4-0, o time titularíssimo na última rodada, dando um show. Então, esse foi um trabalho que, óbvio, não foi perfeito, existia rusgas, não com os jogadores, porque quando ele voltou treinando Atlético Mineiro para Vila Belmiro, eu me lembro da fila que os jogadores fizeram para abraçá-lo. Então os jogadores adoravam ele, mas teve problemas com dirigentes. Um deles foi ali comissão técnica, o Serginho Chulapa, vocês vão se lembrar, que não é um cara fácil, cara que foi acusado recentemente de ter agredido a mulher, aí foi empurrado e está internado. Então assim, não boto minha mão no fogo por ninguém, né?
Mas era um cara que, bom, o Fábio Santos falou que não dava muito bom dia, etc. Então, um cara difícil, um cara em termos de coletiva que expunha a diretoria. Acho que algo que o Marcelo Teixeira nunca aceitou. Então seria uma conjuntura difícil, porque o Sampaoli é desbocado, a gente conhece muito bem. Não sei se seria o perfil ideal, tá nesse sentido, de encaixe. Mas dentro das 4 linhas, para mim é espetacular. Não teve o sucesso, eu acho que no Flamengo, que poderia ter tido, porque os jogadores do Flamengo são muito estrelas. Não vão ouvir um cara que cobra como ele, preferem um paizão, tipo Dorival, que ouve, deixa os caras fazer festa e tudo mais. Essa é a minha leitura, por exemplo, porque eu acho que dentro de campo ele é genial, seria minha primeira opção, mas tem essa questão do encaixe e tem a questão de que eu acho que o Sampaoli, se ele não aceitou vir no começo do ano, não aceitaria vir agora. O Sampaoli é um cara que escolhe com muito cuidado, ainda que ele erre, muitas vezes, mais do que acerte, mas ele tem o cuidado de escolher muito bem os seus caminhos. E acho muito difícil que ele tope o desafio agora, com a incapacidade de investimentos que o Santos tem, numa Série B, sabe? Ainda que ele goste da cidade, ainda que ele tenha homenageado o clube no aniversário do clube recentemente, acho muito pouco provável que ele tope o desafio, então não tenho como muito me estender, porque eu acho que essa é uma situação ainda fora da realidade. Se por um acaso a gente for surpreendido e acontecer, eu faço um outro vídeo falando, entrando mais a fundo no assunto. Aí tem esses 2 nomes que o Diário do Peixe apurou. Um deles, Luiz Felipe Scolari, o outro, Léo Condé. E aí vamos por partes. Quem eu acho que, para o perfil do Santos, por o momento que o Santos vive de pressão, que deveria acalmar ali o ambiente, trazer uma força, é um cara agregador, um cara que abraça jogador, um cara... Luiz Felipe Scolari. E acho que ano passado ele demonstrou que ainda tem muito caldo. Foi o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro, né? E fez um bom trabalho, mas esse ano já começou muito mal e foi demitido. E ele é demitido e quem o substitui transforma aquilo da água para o vinho. E aí, assim, chega no cerne do que, da minha mesma conclusão com relação a quando contrataram o Carille. Como que os times do Filipão fazem sucesso e como esse Atlético Mineiro, que foi o melhor time do retorno do campeonato da Série A no passado, fez sucesso? Jogando no contra-ataque. Transição o tempo todo. Ele é um mestre, sempre foi, a vida inteira, em jogar como transição. E vamos lembrar que esse time do Atlético, com ele, demorou a engrenar. Coisa que o Santos não pode correr o risco de ter 4, 5 resultados negativos na Série B para aí começar a engrenar. Não dá mais tempo de buscar. Você pode perder a chance de se classificar. Então o Santos precisa de um resultado um pouco mais imediato do que aquilo que ele mostrou no Atlético Mineiro ano passado. E outra, o perfil da Série A, quando você tem um time que você contra-ataca, que também tinha muita velocidade com o Paulinho, diferente. O Santos até tem com o Guilherme, com o Pedrinho e tal. É um time que pode jogar assim, se completo, mas você depender só disso numa Série B, quando você é o alvo, você vai ter a bola na maioria do tempo, eu acho que é um erro tático, técnico. Acho que o Filipão é um cara desprezado por muitos. Eu já desprezei muito aqui e ele calou a minha boca várias vezes. Depois do 7-1. É um cara que tem uma carreira respeitabilíssima, brilhante. Mas eu acho que o momento do Filipão de Série B para o Santos, porque o Santos vai ter que entregar na Série B em termos de propor jogo, não casa muito com o que ele tem mostrado nos últimos anos. Então, ser uma medida de segurança no vestiário, eu acho que pro vestiário seria bom, mas o vestiário tá bom. Não há informações de que se rompeu com o Carille. Então, assim, trocar o Carille pelo Filipão e ainda ter que pagar multa pro Carille é meio que, tipo, cara, fazer as substituições que o Carille faz no jogo. É trocar um lateral direito por outro. Tirar um cara que não tá resolvendo para um outro que não vai resolver esse tipo específico de problema. Aí você fala, tá, Rodolfo, então tá. Sampaoli diz não. Felipão, você não acha que seja a melhor troca. O que você faria? Léo Condé, seu nome? Repito, eu manteria o Carille. Tentaria contornar essa situação, mesmo em caso de derrota para o Goiás. Mesmo que o meu lado torcedor fique puto, queira a cabeça do Carille e fique indignado como eu fiquei da última vez, lá no último jogo contra o Operário, ele sem nenhuma reação no banco de reservas. Enquanto dirigente, eu tentaria mantê-lo até onde não der mais mesmo, tá? Agora, se é para escolher um outro técnico, desses 3 técnicos, é óbvio que o Sampaoli seria o meu preferido, já falei sobre isso aqui, mas eu acho muito improvável. Então, numa briga entre Filipão e Léo Condé, posso apanhar muito por isso, sei que vou, mas preferiria o Léo Condé, por quê? Primeiro, gente,
cara conhece a Série B. O Léo Condé, na Série B de 2000, estamos em 24, na Série B de 2022, ele só não sobe com o Sampaio Corrêa, que foi a Série B que tinha Bahia, Vasco, salvo engano, não, Bahia, Cruzeiro, Grêmio e Vasco. Isso aí. Isso aí. Sobem esses 4 grandes, ele fica em quinto, né? Depois, em 2023, o Sampaio Corrêa cai para a Série C, mostrando o tamanho da perda que foi ter uma campanha sem o seu técnico. E o Léo Condé foi campeão com Vitória na própria Série B ano passado. Sem contar que foi campeão agora em cima do Rogério Ceni, numa final de Campeonato Baiano. Foi demitido, é verdade, na minha visão, de maneira injusta do Vitória. De maneira injusta. É aquele típico caso de demissão que o time está tão bem que você acha que é capaz de entregar mais, aí quando você se depara com a realidade de uma Série A, que é muito diferente daquilo que o elenco do Vitória pode competir, e você diz, putz, você demite meio que por conta da expectativa que gerou e não pela questão da realidade. Porque pela questão da realidade, o Vitória vai brigar para não cair até o final e deve cair pelo elenco que montou. E também sei que o Condé merece ser criticado por algumas peças que ele pediu para esse ano de 2024, para a disputa da Série A, que não tem a menor condição de disputar a Série A para o Vitória. Não se trata aqui de um técnico perfeito. Mas quando eu olho para a campanha dele na Série B de 2023 com o Vitória, campeão da Série B de 2023 com o Vitória, você observa não só que ele foi campeão. Ganhou, ponto, e por isso presta. Não. A maneira como ele ganhou. Era o time que tinha mais posse de bola, jogava de uma maneira propositiva. Era um time que, assim, tecnicamente é muito inferior a esse Santos de 2024. O craque dos caras era o Osvaldo. O Wagner Palha, que a gente santista conhece muito bem, fez o gol de pênalti na vitória contra o Internacional nesse final de semana. É um zagueiro que nunca conseguiu jogar no Santos. Nunca conseguiu. Ninguém sente a menor falta e era titular. Foi um dos melhores zagueiros da Série B com ele. Então é um cara que tem esse perfil. Ele é um cara tímido, não é muito populista. Esteticamente é um cara que não chama muita atenção, o discurso dele é muito simples, ele não tem aquela coisa midiática, mas o trabalho dele em campo, hoje, para mim, responde mais aos sintomas que o Santos precisa corrigir. Se o Santos é um paciente doente e parte dessa doença é a falta de repertório ofensivo, o Léo Condé é um desses caras que eu acho que poderia não solucionar todos os problemas, mas diminuir esses sintomas, pelo menos. Fazer o Santos se manter um time competitivo, mas ser mais criativo na frente e então subir. E aí, ano que vem, é uma outra história. É avaliar o projeto, ver o que se for o Léo Condé, ver o que ele fez, o que deixou de fazer, e você pensar num projeto no começo do ano, baseado naquilo que você vai poder investir, no seu planejamento, né? E nas suas pretensões para o ano, e aí você contrata um técnico de acordo com as suas expectativas. Mas, repito, meu movimento seria não demitir o Carille em caso de derrota. Se eu demitisse, Sampaoli, primeira opção, tentaria mesmo para ganhar um não, acho importante. E caso não, entre essas duas opções, Filipão, que eu respeito muito, e o Léo Condé, eu traria o Léo Condé. Significa que eu estou certo? Não. O Léo Condé pode chegar, ser uma verdadeira decepção, como o Carpini foi uma verdadeira decepção no São Paulo. Não sabemos como vai se desenhar o trabalho dele no Vitória, que é absolutamente crucial para a sequência da carreira dele. Se for um trabalho ruim, ele vai entrar no esquecimento, vai treinar times menores. Se ele fizer um bom trabalho, novamente o buzz, por ser um técnico jovem, vai voltar. As atenções vão voltar para o seu trabalho. É assim que é. Acho que por tudo que o Léo Condé fez nos últimos anos, ele merece esse posto, merece essa oportunidade. Eu gostaria muito de ver o Santos sair da caixinha e fazer um movimento como esse. Não fazer só o movimento óbvio. É a maneira como eu gosto de olhar. Mas, claro, pode não dar certo. Porque futebol não é ciência exata, não é matemática. É baseado aqui, estou falando aqui, baseado no meu conhecimento de Santos, meu conhecimento da carreira desses técnicos, do que eles podem oferecer. Mas é isso, vou torcer muito pela vitória, acho que é crucial a vitória do Santos contra o Goiás,
para que o Carille retome o rumo, para que o Santos consiga ter um trabalho pelo menos até o final do ano. Chegou no final do ano, decidimos que o Carille não é o técnico ideal para o Santos, e eu vou dar uma polêmica aqui. Para mim, o Carille é um técnico muito mais para o Santos jogando na Série A do que na Série B. Se o Santos sobe com o Carille, eu dificilmente mando o Carille embora. Porque na Série A, no que vem, com o elenco que o Santos tem, com o poderio que os outros times de Série A estão cada vez mais tendo, você precisa de um técnico que aí sim jogue como o Carille gosta de jogar, em transição, sendo muito seguro defensivamente. Porque ainda mais sem a Vila Belmiro, que deve implodir para a construção da arena, e o Santos ficando sem a sua casa, a chance de o Santos, mesmo subindo para a Série A esse ano, conseguindo uma recuperação no campeonato, subindo, a chance dele cair de novo ano que vem, dado o nível da Série A que só aumenta, é grande demais se o Santos não se planejar. Então, por isso, pensando em Série A também, eu tentaria manter o Carille. Apesar de toda essa questão da multa, que para mim é escandalosa. Quero saber o que você pensa. Comenta aí, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.